Queridos, tem um versículo que eu tenho meditado, refletido muito nele nesses últimos dias e tem mexido comigo. E é Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Isso também me fez lembrar um vídeo que eu gravei há mais de 2 anos atrás. Faz tempo que eu gravei aquele vídeo, eu não sabia nem fazer capinha nos vídeos, eu falava devagarzinho porque eu tinha vergonha de filmar. Bom, até hoje eu tenho, mas tá. Queridos, e eu assisti de novo esse vídeo que eu fiz há bastante tempo atrás e toda essa palavra me traz à memória esse tema tão impactante, tão importante. Esse versículo, quando eu olho para ele, eu não enxergo um monólogo, eu não enxergo uma via de mão única. Mas aqui eu enxergo como se fosse um diálogo, eu enxergo uma avenida de mão dupla. Ou seja, existe uma parte do ser humano e uma parte de Deus. E é isso a essência de um relacionamento pessoal com Deus. Nós cremos em Cristo Jesus como nosso Messias Salvador. Ele nos salva, nos limpa, nos justifica, nos redime, nos regenera. E aí nós passamos a ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento não é uma rua de mão única, uma rua flechada, como dizem lá no Uruguai. Esse relacionamento é uma avenida dupla. Vai e volta, é que nem a internet, nós enviamos dados e vem dados também, tem o upload e o download, desculpe o meu inglês, né? Mas no relacionamento com Deus é exatamente isso, vai no upload, nossas orações, nossa vida, não é somente dentro das 4 paredes da igreja, mas Deus olha para a nossa vida, o que vai, o que sobe para Deus é tudo. Veja no Salmo 139, que fala que Deus conhece nossas palavras antes mesmo de subir para a língua, Deus conhece nossos pensamentos de longe, Ele é onisciente, e na sua onisciência Deus conhece tudo. Então, toda a nossa vida como upload, o que sobe para Deus, mas esse versículo não é uma avenida de mão única, ele é uma avenida dupla. Então, também da parte de Deus descem coisas. E esse versículo é uma clara imagem desse relacionamento que não é um monólogo, mas é um diálogo. Santifiquem-se, porque Deus falou para Josué e Josué repassou para o povo. Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas em meio de vocês. Ou seja, o povo tinha que fazer uma coisa para que Deus fizesse tais maravilhas. Vamos contextualizar e entender. Aqui eu não vejo uma barganha com Deus, vamos negociar. Não, não é negociar com Deus. Mas Deus estava esperando uma atitude do povo. E essa atitude, Deus, que é sempre o mesmo, a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele é de eternidade a eternidade, Ele é o alfa e o ômega. Deus não muda. Então, se Deus não muda, o que Deus esperava do comportamento humano há milênios atrás, como no caso de Josué, milênios atrás, ou nos tempos de Cristo, 2000 anos atrás, Deus continua esperando hoje, século 21. Aqui Deus estava esperando santidade. Vamos ver o que eles estavam vivendo. Eles tinham recém saído do Egito, eram escravos, na liderança de Moisés, e Deus tinha feito tantas maravilhas e aquelas pragas no Egito, aqueles milagres todos, e o maná e as codornizes e a água na rocha, e Deus abre o mar vermelho. Só que eles estavam agora, Moisés já tinha morrido, Josué era o novo líder, e eles estavam diante do rio Jordão. Você pensa, se Deus abriu o Mar Vermelho, então era fácil abrir o Rio Jordão. Mas se nós nos colocarmos no lugar de Josué, talvez não seria tão fácil assim. Será que ele iria abrir o Rio Jordão assim como ele abriu o Mar Vermelho? Mas as maravilhas que Deus estava prometendo, eu vejo que no coração de Deus não seria apenas abrir o Rio Jordão, mas as maravilhas de tudo aquilo que Ele prometeu sobre a terra prometida, terra que emana leite e mel, terra que o pai Abraão peregrinou. Ou seja, as promessas de Deus estavam na véspera, eles estavam às vésperas de conquistar
aquilo que eles precisavam. E nas nossas vidas também é assim. Às vezes estamos às vésperas de conquistar aquilo que sonhamos por tantos anos e aí que bate o desânimo, aí que bate a incredulidade, aí que bate aquele cansaço. Mas, quem sabe você que está me ouvindo, você está pertinho, é só estudar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, trabalhar um pouco mais e você está pertinho de conseguir o propósito de Deus para a sua vida. E aqui, queridos, essa era a contrapartida que Deus estava esperando, santidade. E o que é santidade? Santidade é ser separado para algum propósito. Então, biblicamente, no hebraico, no grego, isso que significa santidade. Separado para, na língua portuguesa, se você andei pesquisando, é consagrado para algum rito religioso, consagrado, separado, ou seja, quando Deus pede que um cristão se santifique, significa que Deus está pedindo para nós pegarmos a nossa vida prática e nos separarmos para Ele. Ou seja, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, até mesmo o que nós pensamos, lembra que eu falei do Salmo 139, que Ele escuta até os nossos pensamentos. Então, tudo está patente, descoberto aos olhos de Deus. Então, a nossa santificação, que vai intenções, pensamentos, palavras, o que ouvimos, o que falamos, aonde pisamos, todas as áreas da nossa vida, agrada a Deus. A Bíblia deixa muito claro que a santidade agrada a Deus. A santidade quebranta o nosso coração, ela quebra o nosso orgulho. Davi falou, um coração quebrantado e contrito, Senhor, tu não desprezarás. E eu quero ler, queridos, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vale a pena viver uma vida inteira e quando nós morrermos não ver o Senhor, ver outras coisas? Será que vale a pena? Vamos nos santificar, vamos nos esforçar. Outro texto também sobre santidade, eu quero ler, gosto muito desse texto também, está em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Me faz lembrar também que o nosso Senhor Jesus Cristo orou sobre os discípulos, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, ser santo não quer dizer que eu vou viver isolada num castelo, longe de toda a civilização, numa redoma de vidro, não. Ser santo significa que mesmo vivendo em sociedade, mesmo trabalhando em sociedade, eu vou procurar agradar a Deus nos detalhes da minha vida. Isso vai, vocabulário, vestimenta, como eu trato as pessoas, muito importante, isso também faz parte da santidade. Então vejam que isso vai muito além de aparências, fachadas humanas. E aqui, então, longe de ser uma barganha, mas eu vejo aqui, nesse versículo que eu compartilhei, uma via de mão dupla, porque Deus estava com toda aquela expectativa de finalmente introduzir o seu povo na Terra Prometida, mas a santificação que tanto o agrada, Ele estava pedindo do seu povo. E o que eu ganho se eu me santificar, Marília? Nós ganhamos algo que vale mais do que qualquer tesouro nessa terra. Nós ganhamos comunhão com Cristo, porque isso agrada ao Senhor. O Senhor se agrada e se alegra quando nós queremos agradá-lo. Então procure agradar ao Senhor, que a sua vida seja um constante louvor ao Senhor, uma constante adoração ao Senhor. Que nossos gestos, nossas palavras, nossas atitudes sejam sempre apontando para o alvo, para a glória de Deus, como está escrito na palavra, e tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, quando nos santificamos, nós ganhamos isso. Nós ganhamos comunhão com Deus. Como é bom termos comunhão com o Eterno.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Sejamos amigos de Deus. Vamos nos santificar. E assim Ele fará suas maravilhas entre nós. Queridos, até o próximo vídeo.